salvação e estremeça os portões do inferno. Juntos iremos pintar a cidade de vermelho com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, trazendo a paz e a esperança, um dia conquistada na cruz, com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus. Aleluia! Juntos, a nossa união faz toda a diferença nessa geração. Aleluia! O Senhor nos decretou um projeto de ganhar, de consolidar e de enviar. E nessa noite gritamos: Santo é o nosso Deus, cantamos, dançamos, gritamos: Santo é o nosso Deus. Debaixo do meu pé toda mentira que o mundo contou pra mim, sim, debaixo do meu pé, que o Deus de paz esmagará Satanás, sim, debaixo do meu pé toda mentira que o mundo contou pra mim, sim, debaixo do meu pé, que o Deus de paz esmagará Satanás. Oh, 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 oh. Diga! Oh, 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 oh. Aleluia! Aleluia! Debaixo dos nossos pés está Satanás. Aleluia! Onde o Espírito do Senhor está, aí sim a liberdade. E para que o Senhor esteja entre nós, é necessário que haja um motivo. E a palavra diz que o motivo é você. O motivo é você, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali se faz presente. Aleluia! Está cheio de motivo de Deus nessa noite. Está cheio de motivo de Deus nessa noite. Aleluia! Aqui existe um rio de liberdade. Aqui existe um rio de vida. E você pode tomar posse nessa noite. Você pode tomar posse nessa noite desse rio. Somos livres. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Somos livres. Nós somos livres. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Aleluia! Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar. Aleluia! Com misericórdia
somos livres. Onde o Espírito do Senhor está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade, liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Seja livre essa noite. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça. Tu és bem-vindo, Deus. Somos livres. Nós somos livres. Olhe para o céu, seja livre. Santo, 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 santo. Olhe para o céu, Seja livre essa noite. seja livre. Seja livre, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Liberdade está Nesse lugar. misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Somos livres. Diga isso, somos livres. Somos livres. Declare. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Cante. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Em ti, ó Pai, em ti, ó Pai, em ti, ó Pai.
Somos livres. Somos livres. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Louvado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ouça o som da tua noiva, Senhor. Somos livres. Somos livres. Quem é livre aí se expresse na presença dele. Uhul! Aleluia! 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 Somos livres. Aleluia! Graça e paz, igreja de Deus. Glória a Jesus. Estamos felizes por estar em mais um culto de adoração e louvor ao nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de saber onde estão visitantes que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Por gentileza, se coloque em pé um instantinho para nós darmos uma saudação de bem-vinda a você. Em nome de Jesus. Nós temos aqui uma jovem, nós temos os sobrinhos aí do presbítero Reinaldo, que é o Edson e a Josi. Que bênção, glória a Deus, esta criancinha linda aí também. Nós temos várias pessoas lá atrás, que maravilha, bom tê-los aqui conosco. Obrigado por ter tirado esta noite para passar aqui conosco em Peniel. A igreja se sente bem com esse povo aqui conosco? Maravilha, obrigado, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Max, mais uma vez aí, né? Juntamente conosco aí. E você também que está aí pela tvjornet.com.br. Pessoas lá na América nos vendo aí, pessoas em todos os lugares do mundo aí, já ligados conosco em mais 22 sites esparramados aí, trabalhando para que esta imagem chegue até você. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E pelo penielro.com.br, todos os cultos aos domingos nós estamos transmitindo ao vivo. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Sexta-feira, culto da família, 19h30. Maravilha, estaremos aqui em nome do Rei Jesus. Venha aí Bazar Peniel no dia 15 de agosto, em prol a igreja. Por favor, nos doem roupas, calçados, acessórios, móveis. Estaremos fazendo um grande bazar e contamos com vocês. Esse bazar é, pelo que vocês estão vendo aí, nós estamos fazendo a acústica da igreja, ó. Vai terminar, eu creio que até terça-feira termina a acústica da igreja. E conosco está aí pastor Laureano. Faz assim, pastor Laureano. Pense num rapaz arrumado e abençoado. Olha ele ali. Deus abençoe. Está com ele um discípulo dele. Cadê Bruninho da Renata? Olha lá, Bruninho da Renata está lá atrás. E nós temos também o pastor Sandro. Fique em pé, pastor Sandro. Pastor Alice e o profeta Elias. Que maravilha. Mas trouxeram bolsa, já está indo embora hoje, pastor Alice? Não brinca não?
Vai ter que ir mesmo, não tem jeito. Trabalha lá em Porto Velho, né? Vamos aplaudir Jesus na vida desse povo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e vos recompense muito pelo que vocês estão fazendo aqui. E esse som vocês estão vendo aqui, um som abençoado aí. Esse som, eu vou te falar um trem, era um sonho nosso esse som aqui, né? E às vezes surge na vida da gente sem antes nem perceber, do nada. O Tiago resolveu colocar esse som aqui pela Bandeirantes, né? E falou: não, nós vamos dar um jeito aí, vamos colocar esse som aí, vamos testar esse som aí. E aí eu tive uma ideia, eu falei: rapaz, se nós tivermos, esse som é 32 mil, 10 vezes de R$3.200. E eu pensei, se nós tivermos 64 pessoas que nos doem R$50 durante 10 meses, que não é pesado, nós conseguimos pagar esse som tranquilo durante 10 meses. Fizemos as contas, não é que dá mesmo? E eu falei, lá em casa já entra 3, eu, Rose e Karina. E aí já foi anotando, e eu estou achando que o trem vai dar certo. E você que não doou ainda e quer doar, e quer colocar o nome aí nesse desafio, não precisa ser precisamente R$50, não. Eu estou doando 100 todo mês, né, para estar ajudando. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, né? E eu posso fazer esse bem, por que eu não vou fazer, né? E eu vou ser abençoado com certeza pelo Senhor Jeová. Então, se você quiser nos ajudar neste som e também na acústica da igreja, que ficará mais ou menos uns R$8.000, né, pastor Juca? Uns R$8.000 ficará a acústica da igreja. E tem sido uma bênção. Os pastores vieram de lá de Porto Velho, tem feito aí esse trabalho. Olha o som como que melhorou, queridos. Quem está me ouvindo nitidamente lá atrás, faz assim com a mão. Olha que maravilha. Acabou aquele negócio daquele desencontro de som. Aqui tá alto, lá atrás. Quantas pessoas, doutor Isaac, nós perdemos, pessoas que saíram na porta lá, os obreiros dizendo, porque não aguentava, por causa das crianças com, né, o tímpano da criança é mais sensível, né? E aí, com esse negócio, muitas pessoas iam embora no meio do culto, porque não aguentava o barulho da igreja. Mas agora acabou isso, viu, mãe? Acabou isso, mãe. Graças a Deus, que bom ver a senhora aqui, viu? Um beijo para a senhora, viu? Benção. Obrigado, amém. Glória a Deus. Então pronto. Vem aí então, nós temos a reunião com todos os líderes de célula, somente líderes de célula. Vai ser na terça-feira, às 19h30, aqui no centro administrativo ali em cima, viu? Todos os líderes de célula, por gentileza, eu preciso de vocês aí, terça-feira, não falhem. E aqueles que não vieram lá, que você já conhece, por gentileza, dá uma ligadinha, dá uma faladinha, tá bom? Deus abençoe. Pastor Isaac Bessa está conosco. Fique em pé aí, varão de guerra, juntamente com a pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth. Anderson deve estar na salinha lá, né? Um Andim, né? Deus abençoe vocês, vindo ali de Vilhena, e vai estar nos falando sobre anjos na Bíblia. E concluindo, cadê o presbítero Márcio? Mais ou menos concluindo aí, entrando lá para o Apocalipse afora, ele vai dar um jeitinho de entrar lá, tá? Para a gente estar concluindo aí esse estudo maravilhoso aí, que foi um estudo de escatologia, que eu descobri em Márcio. Você é bom escatológico, varão, viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastor Juca também, muito bom. Parabéns, pastor Juca. Trouxe uma palavra. Robson, presbítero Robson, me surpreendeu, pastor Isaac.
trazendo uma palavra aqui que você precisa de ver. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós estamos com os obreiros abençoados aí, e graças a Deus, Deus tem feito mais obreiros, e muitos obreiros estão surgindo aí. Quantos jovens nós temos aqui? Levante a mão assim, ó. Jovens, isso, olha, quantos jovens nós temos aqui, tudo obreiro de Deus, tudo futuro pastor, futuro presbítero, homens de Deus, mulheres de Deus, chamados por Deus neste lugar. E as menininhas estão aqui, né? Futuramente vai casar com esses obreiros e ser pastoras, né, doutor Isaac? É assim, é a lógica, né, Isaac? É assim, a lógica é essa, não é, pastor Rimarco? Pastor Rimarco conhece desse trem. Glória a Deus. Então, reunião vai ser às 19h30 na terça-feira. Vale um amém? Glória a Deus. Eu estou esquecendo de alguém que está nos visitando aí? Ô Isa, você é nossa, viu? Você é nossa. Vamos aplaudir Jesus na vida dessa moça. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Olha a Claudione ali. Ei, Claudione, da Metodista Wesleyana. Pensa num rapaz arrumado, abençoado, é Claudione. Vamos aplaudir Jesus na vida dele. Deus abençoe sua vida. Anderson, bom te ver, Anderson. Deus te abençoe, te guarde, te prospere a cada dia, em nome de Jesus. Lu não veio não, né, para dar aquela palavra, mas acho que é a mãe dela que veio para fazer a cirurgia, né? Já fez? Está passando bem? Eita glória. Então curve a cabeça e vamos agradecer a Deus pela vida da Lu. Querido Pai, nós adoramos o teu nome, lhe agradecemos, meu Deus, porque as nossas orações foram ouvidas. A tua filha está feliz, porque, ó Deus querido, teve aquela cirurgia e foi um sucesso. Te agradecemos e queremos uma recuperação breve, rápida, para que o teu nome seja glorificado através da vida dela. Oramos a ti crendo no teu poder e te aplaudimos mais uma vez, em nome de Jesus. Pastor Paulo Edson está lá na aldeia indígena, e nós temos também Celson, que foi convidado para pregar numa igreja. Aí nós assinamos embaixo e ele foi lá dar um brado em nome do Rei Jesus. Amém? Pastor Juca, vem nos dar a palavra de oferta, homem de Deus. Logo após nós já vamos estar ouvindo o pastor Isaac Peça Ignácio. Graça e paz, amados. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nesses dias nós temos ouvido muitos rumores, e quando há muitos rumores, geralmente as pessoas se amedrontam, ficam com medo. Mas nós temos que crer que nós temos um Deus que é maior do que isso. Um Deus que promete para o seu povo que mesmo que as coisas não andem bem, esse povo não passará necessidade. E Deus nos prometeu que Ele abriria as janelas dos céus e que Ele derramaria bênçãos sobre nós e repreenderia o devorador. E Deus é um Deus que cumpre as promessas. Coloque no telão para nós aí Êxodo, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 31, nós vamos ler do 31 até o 36.
Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós quanto os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo e apressando-se por lançá-lo da terra, porque diziam: estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Algumas Bíblias dizem, numa tradução, que eles saíram com alta mão, com riquezas do Egito. Mas eu falei que esse é um Deus que promete e cumpre a sua palavra. Essa promessa tinha acontecido aproximadamente há 430 anos atrás, quando Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão. Aí então Deus promete a Abraão que da semente dele seria uma semente próspera e abençoada, mas que Abraão, que a descendência iria para uma terra estranha, e ali então peregrinaria, seria escrava por 400 anos, e na quarta geração voltaria, mas não voltaria de mãos vazias. Coloca para nós aí Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, nós vamos ler. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Então esse é o nosso Deus. Esse mesmo Deus que prometeu e cumpriu no passado, nos garante no presente que se nós formos fiéis a Ele, nós não teremos necessidade. Mesmo o povo, durante anos de escravidão no Egito, quando eles saíram, a justiça de Deus fez com que eles herdassem os bens. Eles não saíram de mãos vazias. Eles levaram a riqueza do Egito junto com eles. Então, amados, o que você planta hoje, saiba você que Deus não se esquece e Ele vai te recompensar. No momento certo a colheita vai chegar. Amém, amados? Agora não dê ouvido a boatos. Muitas pessoas ouvem boatos, retém a mão. Se você fizer isso, não tem como Deus te abençoar, porque Deus é um Deus que promete, mas Ele é um Deus também que cobra fidelidade. É como um pai que promete para um filho algo e que ele quer dar ao filho. É ruim quando o filho não acredita, ou quando você fala para alguém alguma coisa e essa pessoa não acredita em você, dá uma sensação ruim. A fidelidade de Deus é assim. Deus é fiel com a sua palavra, e a fidelidade dele é com aqueles que são fiéis a ele. Amém, amados? Vamos ficar em pé nessa noite, vamos estar orando, vamos estar ofertando e dizimando para o sustento da obra do Senhor. Não tenha medo. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, dando a eles riqueza, está aqui nesta noite para te abençoar e te prosperar. Não te preocupes com as dificuldades que tem, e se de repente você está passando por ela, lá na frente as portas se abrirão. Basta você crer e semear na obra do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai,
Senhor, nessa noite a tua palavra foi ministrada, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cumpre a sua palavra na íntegra. Mesmo que nós formos infiéis, o Senhor é fiel. O Senhor cumpre a sua palavra. Meu Deus, e nessa noite aqui está o teu povo. Estão ouvindo rumores e crises e dificuldades, mas a tua palavra garante que aquele que for fiel, não lhe faltará nada, mesmo nos dias de fome serão fartos. Pai, que nessa noite o teu povo entenda a tua palavra, creia na tua palavra e semeie na tua casa, para que a tua casa possa se manter e o seu povo ser abençoado. Assim eu oro nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acende esse lugar, queima o meu coração com um fogo de amor por ti. Reaviva a chama, ó Deus, que uma vez brilhou. Vem ser um fogo que queima dentro de mim, e ao teu encontro eu vou. Meu coração queima por ti. Vem, acende esse lugar, queima o meu coração com um fogo de amor por ti. Reaviva a chama, ó Deus, que uma vez brilhou. Vem ser um fogo que queima dentro de mim, e ao teu encontro eu vou, e ao teu encontro eu vou. Estenda as tuas mãos para cá, igreja. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nessa noite o teu povo creu na tua palavra, teu povo ofertou, dizimou. Muitos aqui não tinham nessa noite, mas ouviram esta palavra. Senhor, e a tua palavra nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que esta palavra venha gerar fé nos corações daqueles que ainda não são dizimistas e que ainda não são ofertantes fiéis na tua casa, e que eles possam ter fé para ofertar e para dizimar, e o Senhor receba esses dízimos, ofertas e esses votos feitos diante do Senhor como cheiro suave diante da tua presença. Nos dê sabedoria para administrarmos esse dinheiro para o crescimento da tua obra nesta terra, meu Pai, e abençoe o teu povo em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja aplauda o Senhor Jesus pela vitória que Ele já tem nos dado. Vamos ouvir mais uma adoração. Fiquemos em pé, igreja. Vamos adorar a
Ele, e que possamos comer esta mensagem, Deus amado, e colocá-la em prática. Oramos a Ti crendo no Teu poder e Te aplaudimos com vozes de júbilo. Te adoramos. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos com os irmãos esta noite. Nós viemos honrar o pastor tão jovem, amigo Léo, que casou ontem, não é? Honrar o casal, as famílias envolvidas. E ao pastor Léo, que tão jovem, chamado pelo Senhor, já produzindo frutos para a glória de Deus e dando muita alegria a esta igreja, a este ministério. Trago o abraço da igreja que está em Vilhena e quero dizer para os irmãos que a igreja em Vilhena vai bem, pela graça de Deus. Completamos o nosso primeiro aninho de pastorado ali, pastorado que Deus, por misericórdia, tem nos confiado. No final de semana passado, nosso pastor presidente esteve ali conosco, a pastora Karina. Ela ministrou no sábado, ele no domingo. Fizemos um final de semana, culto em casa mesmo, de gratidão a Deus pelo primeiro ano do nosso pastorado ali, terceiro ano da Assembleia de Deus Peniel em Vilhena. E não deixamos de considerar os pastores que por ali passaram, bem como o pastor Paulo Edson e pastora Miriam, que foram os primeiros a pastorear ali. Realmente tão diferente de Rolim de Moura, mas Deus tem tido misericórdia de nós. Eu quero registrar aqui o nosso agradecimento ao nosso pastor presidente, ao ministério desta igreja, ao nosso ministério Peniel aqui, aos membros do conselho fiscal da igreja, a todos vocês pelo carinho e em cuidar de mim e da minha família como obreiros ali. Estamos nos sentindo dependentes de vocês como missionários e temos orgulho de depender de vocês enquanto Deus assim quiser, não é? É Deus quem faz o provedor e também faz o dependente. É Deus quem põe na boca e na nossa mesa a comida, não é? E então fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos vocês, a toda esta igreja, ao nosso pastor presidente, pelo carinho em cuidar de nós ali, enquanto Deus quiser nos provar como dependentes desta igreja. E isso será para nós um privilégio. Quando Deus disser, agora eu vou abrir as torneiras e eu mesmo vou fazer umas coisas aqui em Vilhena, aí teremos prazer também em estar cooperando com outros. Mas por enquanto Deus nos colocou como dependentes. Deus abençoe por isso esta amada igreja. Meus amados irmãos, nós temos um desafio esta noite de falar sobre anjos, angelologia, não é? E eu quero registrar aqui o meu agradecimento ao pastor Joel Lopes de Assis, que por certo vai assistir isso lá na América, e falando com ele esta noite, ele tem nos autorizado já há dias a estar usando o material dele de angelologia. E os irmãos sabem que é um assunto vasto na Bíblia, e o pregador ele choca em duas situações bem interessantes, né? Tem hora que o pregador não tem tempo e tem hora que ele tem tempo e não tem capacidade. Aí ele fica entre a capacidade e o tempo. Quando ele não tem muita capacidade, ele fica igual eu, fica alegre porque o tempo é curto, então ele põe a desculpa no tempo. E aí todo mundo fica, poxa vida, o pastor não teve tempo, né? Graças a Deus. Se tivesse também não arrumaria nada, né? Então, de maneiras que dá tudo certo, né? Mas então, como o nosso tema é muito vasto, você sabe que nós não temos condição de explorá-lo esta noite na sua íntegra devido ao tempo e aí também devido à capacidade, né? Mas eu quero te convidar a fazer um exercício esta noite
que é o exercício do ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Não é pelo data show, não é? A fé vem pelo ouvir, não é nem pela televisão, mas pelo rádio, não é? E hoje nós estamos tendo dificuldade de ouvir, nós estamos mais ligados ao ver, não é? As imagens, as cores e a fumaça. Mas há momentos em que nós temos mesmo só o ouvido. E eu quero que você exercite o seu ouvido essa noite. Por que razão, pastor Isaac? Porque como o nosso tempo é curto e o assunto é muito vasto, então eu vou esboçar o assunto e vou então mostrar para você que o assunto é mesmo vasto, e você ficará com a responsabilidade depois de pesquisar e de estar estudando. E quem sabe em uma outra oportunidade, claro, aí no curso da ETAD vai estar discutindo esse assunto. Mas te confesso que é um assunto maravilhoso falar sobre os anjos, porque é falar de alguém que está a serviço nosso, é falar de alguém que está a serviço do crente, a serviço da igreja, é falar de alguém que obedece ordens divinas a nosso favor. E falar dos anjos é falar dos dois grupos de anjos, anjos bons e anjos maus, não é? E então fique atento que nós vamos estar esboçando esse assunto, e eu quero dar atenção especial a um anjo chamado pastor. Repita comigo, por favor. 1, 2, 3. Um anjo chamado pastor. Por que será que Jesus ama tanto o pastor, ao ponto de chamá-lo e compará-lo a um anjo? Seria mesmo o pastor um anjo? Os anjos bons. Os anjos, quem são? A palavra anjo vem do latim angelus, que vem do grego angelos, que vem do hebraico malank, que significa mensageiro enviado. Dividem-se em bons e maus. Os anjos bons são aqueles que permaneceram fiéis a Deus, e os anjos maus são os que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Os anjos são seres criados por Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6, e Salmo 33, versículo 6, e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Foram criados num princípio remoto. Jó capítulo 34, e versículo 4 e versículo 7. Quando Jó fica cheio de razão perante Deus, Deus pergunta para ele: onde você estava quando eu estava fazendo os anjos? Foram criados em número. Deuteronômio capítulo 7, versículo 10, aos Hebreus capítulo 12, versículo 22, e Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Os anjos são seres espirituais, conforme aos Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. São assexuados, Mateus 22 e 30. São incorpóreos, mas se manifestam em corpos assumidos, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 2 e 8, e Gênesis 19, versículo 1 e o versículo 3. Não envelhecem, são sempre jovens, Marcos 16 e 5. São imortais, Lucas 20, verso 36. Estão sujeitos a Cristo, Efésios 1, versículo 20 e 21, Colossenses 2 e 10. Não devem ser adorados, Apocalipse 22, verso 8 e 9. Os anjos são inteligentes, são mais sábios do que Davi, 2 Samuel 14, 17 e 20. São mais sábios do que Daniel, Ezequiel capítulo 28, versículo 1 a 5. Os anjos são seres gloriosos, Lucas 9, 26. A glória dos anjos é a glória de Deus, conforme Isaías capítulo 6, versículo 1 a 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 5, versículo 11, versículo 12. Os anjos são seres poderosos, Salmo 103, versículo 20. São superiores aos homens, Salmo 8, verso 4, verso 5, aos Hebreus capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Um só anjo removeu a pedra da entrada do sepulcro de Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 2. Um só anjo matou 185 mil soldados assírios, Isaías 37, versículo 36. Um só anjo destruiu Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19.
Um só anjo prenderá Satanás, em Apocalipse 12, versículo 2 e versículo 10. Um anjo colocar-se-á no sol, Apocalipse 19, versículo 17. Apesar de serem poderosos, são submissos a Deus, Salmo 103, versículo 20, e 2 Samuel 24, versículo 15 e versículo 16. Os anjos são numerosos, formam exércitos, Jó capítulo 25, versículo 3. Jesus disse que poderia pedir 72 mil anjos ao Pai, em Mateus 26, versículo 53. São miríades, incontáveis, Deuteronômio 33, versículo 2 e Daniel capítulo 7, versículo 10. São milhões de milhões, Apocalipse 5, versículo 11. Formam incontáveis hostes, aos Hebreus capítulo 12, versículo 22 e Judas 14. Os anjos são organizados em patentes e ordens. Trono refere-se aos que se assentam nos céus, Colossenses 1 e 16. Domínios refere-se aos que reinam, Colossenses 1 e 16. Principados refere-se aos que governam, Efésios 1 e 21. Potestades refere-se aos que exercem supremacia, Efésios 1 e 21. A autoridade refere-se aos que têm responsabilidade imperial. Arcanjo, anjo-chefe, aplica-se a Miguel. Seu nome ocorre só 4 vezes na Bíblia. Daniel capítulo 3, versículo 13, ainda Daniel 12, versículo 1, Judas 9, Apocalipse 12, versículo 7. Há vestígios de que antes de sua queda, Lúcifer era arcanjo igual ou superior a Miguel. Serafins, a palavra significa amor ou ardente. Eles ficam acima do trono de Deus. A única referência a eles está em Isaías capítulo de número 6. Querubins são seres reais e poderosos. Foram incorporados ao plano da Arca da Aliança, Êxodo 25, versículo 17 a 22. Figuras deles foram utilizadas na decoração do templo, em 1 Reis capítulo 6, versículo 23 a 28. São cheios de olhos, Ezequiel capítulo 10, versículo 12. Eles ficam abaixo do trono, Salmo 80, versículo 1, Salmo 99, versículo 1. A primeira referência aos querubins fala deles guardando a entrada do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Seres viventes, em Ezequiel 10, eles são identificados como querubins. Gabriel aparece 4 vezes na Bíblia, Daniel capítulo 8, versículo 15, versículo 16, capítulo 9, versículo 21 e 22, e Lucas 1, 8 a 38. Anjo de Jeová pode ter sido um anjo agindo em nome de Jeová, em Êxodo 14, 19. Cristo manifestando-se no Velho Testamento, Josué 5, 13 a 15. O próprio Jeová, Juízes 2, versículo 1. Os anjos em missões. Exercita seu ouvido aí, por favor. Os anjos foram comparados a ventos e labaredas de fogo, no Salmo 104, versículo 4, a serviço de Deus. Em missão de ministrar conforto aos santos, aos Hebreus capítulo 1, versículo 14, confortando Agar em Gênesis 16, trazendo promessas a Abraão em Gênesis, trazendo alimento e encorajando Elias em momentos de dúvidas em 1 Reis 19, encorajando Gideão em Juízes capítulo 6, anunciando o nascimento de Sansão em Juízes 13, aconselhamento dado a José em Mateus 1, versículo 20, 21 e 24, falando a José sobre a ida ao Egito em Mateus 2, 13 e 15, assistindo Jesus após a tentação no deserto em Mateus capítulo 4, versículo 11, assistindo Jesus após a tentação no deserto em Mateus 4 e 11, assistindo Jesus nas horas de agonia em Lucas 22 e 43, assistindo a Paulo nas horas difíceis das tempestades em Atos capítulo 27, versículo 23 e 24, confortando o apóstolo João quando chorava em Apocalipse capítulo 5. Em missão de guardar o povo de Deus, acompanhando ao redor dos salvos no Salmo 34, versículo 7, por ordem divina, guardando os santos nas jornadas da vida no Salmo 91, versículo 11 e 12, livrando Jó e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, 10 e 11, livrando Isaque de ser sacrificado, Gênesis 22, passando para a retaguarda do povo de Israel, dando-lhe proteção em Êxodo 14, 19, um exército em prontidão para proteger Eliseu em 2 Reis 6, 17, de plantão protegendo e livrando da boca dos famintos leões, Daniel capítulo 6, versículo 21 e 22,
barrando o caminho do amaldiçoador, Números capítulo 22, versículo 22 e 27, protegendo o infante Jesus para não ser morto por Herodes, em Mateus capítulo 2, versículo 13, tirando das prisões os apóstolos, em Atos capítulo 5, 19 e 20, libertando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 12, versículo 6 a 8, dando proteção e consolo nas horas das furiosas tempestades, em Atos capítulo 27, versículo 23 e versículo 24. Em missão na obra salvífica dos homens, anjos guardaram a árvore da vida e a entrada do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Alegram-se pela salvação do pecador, em Lucas 15, versículo 10. Um anjo falou a Daniel sobre o Messias, Daniel 9, 21, 27, capítulo 10, 5 e 12. Um anjo anunciou o nascimento do precursor do Salvador, em Lucas capítulo 1, versículo 11 a 20. Um anjo anunciou a Maria a concepção do Messias, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. Um anjo veio aos pastores de Belém e lhes falou das novas de grande alegria, Lucas 2, 9 e 12. Um coral de anjos cantou o mais sublime tema de paz, Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. Um anjo falou a Filipe para descer em direção a Gaza, em Atos 8 e 26. Um anjo mandou Cornélio chamar Pedro para lhe falar da salvação, Atos capítulo 2, versículo 3 a 6. Um anjo se apresenta a Paulo numa visão, pedindo-lhe para ir à Macedônia, em Atos capítulo 16, versículo 9. Em missão de adoração e louvor, Salmo 148, versículo 2, os anjos cantam e rejubilam juntos, Jó capítulo 38, versículo 7. Os anjos adoram a Deus e a Cristo, Neemias capítulo 9, versículo 6. Os serafins, na majestosa missão de proclamar a santidade do Senhor dos exércitos, em Isaías capítulo 6 e versículo 2, cumpriram a missão de cantar quando o Salvador nasceu, em Lucas 2, 13 e 14, executam as obras de Deus e bendizem o seu nome, em Salmo 103, versículo 20 e 21. No céu há um altar, Apocalipse 8, versículo 5, Apocalipse 9, 13, o incensário, músicos e cantores. Os milhões de anjos farão retumbar gritos de aleluia no céu, Apocalipse 19, versículo 1 a 7. Em missão de aplicar juízos na morte dos primogênitos no Egito, Êxodo 12, versículo 29, na destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 12, 13, 24 e 25, na destruição do exército assírio, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, 2 Samuel 24, 16, na morte de 70 mil pessoas, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14 a 16, na punição de Herodes Agripa, Atos 12, versículo 21 a 23, em missão de proclamar boas novas, anunciando o nascimento de Isaac, em Gênesis 18, versículo 10, anunciando o nascimento de Sansão, em Juízes 13, 2 e 3, anunciando o nascimento de João Batista, Lucas 1, 11 e 13, anunciando o nascimento de Jesus, Lucas 1, 30 e 31, capítulo 2, versículo 10 e 11, anunciando a ressurreição de Jesus, Mateus 28, versículos 5 e 6, anunciando o retorno de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos em missões escatológicas, missões reveladoras no Velho Testamento. A Daniel o segredo das 70 semanas, em Daniel 9, 21 e 27. A Daniel sobre os segredos dos reinos da terra, em Daniel 10, 5 a 12. Assistindo ao ser vestido de linho, falando a Daniel 12, versículos 5 e 6. Missões dos anjos na volta de Jesus. 2 anjos em missão falando aos 2 discípulos sobre a volta de Jesus, em Atos 1 e 11. Em missão de companhia ao Senhor Jesus, Mateus 11, 27. A missão dos anjos segadores, em Mateus capítulo 13, versículo 30 e 39. A missão de ajuntar os escolhidos, Mateus 24 e 31. Em missão no arrebatamento da igreja e na manifestação do Senhor em glória no final da tribulação, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Missões angelicais no Apocalipse. A missão anunciadora, Apocalipse 1 e 1. No céu, em missão de adoração pelos acontecimentos, em Apocalipse 4, versículos 6 a 8. Um anjo na missão de bradar forte, em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Missões proclamam milhões de anjos proclamam o Cordeiro vencedor, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Os anjos cantam com a igreja o cântico do Cordeiro, cujo tema é o sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 14. Quem vai cantar com os anjos?
4 anjos na missão de reter os ventos, em Apocalipse 7, versículo 1. Um anjo em missão subindo do leste com o selo de Deus, em Apocalipse 7, versículo 2. Todos os anjos em missões ao redor do trono, Apocalipse 7, versículo 11. 7 anjos recebem as trombetas, em Apocalipse 8, versículo 2. Outro anjo com um incensário tem a missão de guardar as orações dos santos. Quem pode dizer glória a Deus? Apocalipse 8, versículo 3. Os 7 anjos recebem as trombetas e se preparam para tocá-la, em Apocalipse 8, versículo 2 e 6. A primeira trombeta, saraiva e fogo com mistura de sangue, em Apocalipse 8, versículo 7. A segunda trombeta, algo cai no mar, mata 1/3 dos peixes, destruindo 1/3 dos navios, Apocalipse 8, versículo 9. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas são feridos, Apocalipse 12, versículo 3. A quinta trombeta, o abismo se abre e demônios gafanhotos são soltos, em Apocalipse 9, versículo 1 a 12. A sexta trombeta, 4 anjos terríveis presos juntos ao Eufrate são soltos, Apocalipse 9, versículo 13 a 21. Sétima trombeta, o anúncio do reino do Senhor Deus e de Cristo, em Apocalipse 11, versículo 15. Um anjo forte vestido de nuvem desce em missão de bradar, Apocalipse 10, versículo 1 a 3. O anjo em missão, em pé sobre o mar, jura que não haverá demora, Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Miguel na árdua missão de batalhar contra o dragão, em Apocalipse 12, versículo 7. Os anjos músicos e cantores em missão de honrar o Cordeiro, e eu canto junto com eles, Apocalipse 14, versículo 2 e 3. Um anjo missionário, pregador do evangelho eterno, voa pelo céu na grande tribulação, em Apocalipse 14, versículo 6 e 7. Um anjo em missão de anunciar a queda de Babilônia, em Apocalipse 14, versículo 8. Um terceiro anjo completa a mensagem, em Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Os anjos em missão observadora assistem ao castigo dos adoradores da besta, em Apocalipse 14, versículo 10. Um anjo na missão de dar um recado a Jesus para fazer a cega, em Apocalipse 14, versículo 15. Outro anjo sai do templo celestial com uma foice para ajudar na cega, em Apocalipse 14, verso 17. Outro anjo com poder sobre o fogo sai do altar e dá a ordem para a vindima, em Apocalipse 14, 18. 7 anjos preparam para receber as taças com os últimos juízos, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e 6. Um dos 4 animais, querubins, na missão de entregar as taças aos 7 anjos, Apocalipse 15, versículo 7. Os 7 anjos derramam as 7 taças de juízos na terra. A primeira taça derramada na terra causa chaga nos adoradores da besta, Apocalipse 16, versículo 2. A segunda taça derramada no mar transforma as águas em sangue, em Apocalipse 16, versículo 3. A primeira taça derramada nos rios também transforma as águas em sangue, Apocalipse 16, versículo 4. O anjo das águas proclama a justiça de Deus, e o anjo do altar confirma a proclamação, em Apocalipse 16, versículos 5 a 7. A quarta taça é derramada no sol, aumentando o seu calor, Apocalipse 16 e 8. A quinta taça é derramada no trono da besta, que se torna tenebroso, Apocalipse 16 e 10. A sexta taça é derramada no rio Eufrates, que se seca para dar passagem às tropas, Apocalipse 16 e 12. A sétima taça derramada no ar é acompanhada de uma voz que diz: está feito, Apocalipse 16, 17. Um dos 7 anjos mostra e explica a João a condenação da grande prostituta, em Apocalipse 17, versículo 1. Um outro anjo cheio de tanta glória ilumina a terra e proclama a queda da Babilônia, Apocalipse 18, versículo 1 e 2. Os anjos bradam aleluia ao Todo-Poderoso, são acompanhados pela igreja de Rolim de Moura, Apocalipse 19, versículo 1 a 8. Um dos anjos proclama a João a bem-aventurança das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. O anjo em missão proclamadora recusa a adoração de João, Apocalipse 19, 10. Os milhões de anjos seguem o Senhor Jesus no seu retorno em glória, Apocalipse 19, 14. Um anjo em pé no sol chama as aves à grande ceia de Deus, Apocalipse 19, 17. Um anjo poderoso será Miguel, prenderá e amarrará o dragão por 1000 anos, Apocalipse 29, 1 e 2. Um anjo em missão reveladora mostra a João a nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 9 a 27. O mesmo anjo conduz João ao rio da água da vida e lhe fala das 7 perfeições, em Apocalipse 22, versículo 1 a 5. Anjo da igreja
Segunda parte, os anjos maus. Você precisa ouvir isso, eu sei que é cansativo, mas se você quiser descansar um pouco, você vem e fala que eu vou sentar aí. Os anjos maus. Lúcifer, quem era? Ezequiel 28, 12 a 15. Seu nome Lúcifer significa o sinete da perfeição. Era perfeito, belo e sábio. Era também chamado de filho da alva, Isaías capítulo 14, versículo 12. Era mais sábio que Daniel, e não havia segredos para ele, Ezequiel 28, 3 e 4. Era querubim ungido, versículo 14. Foi criado por Deus, versículo 15. Onde estava? Como querubim ungido, agia na presença santa de Deus. Conduzia os anjos em louvor a Deus. A palavra guarda significa quem conduz. No inglês, a palavra regente é conductor. Há indícios, não há provas por referência de que era o soberano de um reino nesse Éden, que deve ter sido no planeta Terra. A queda de Lúcifer, Isaías 14, versículo 12 a 17. O orgulho foi a causa da queda de Lúcifer, versículo 13. Seu orgulho é visto em suas palavras: subirei, a exaltarei, assentarei, subirei e serei, versículo 13 e 14. Desejou subir acima de todos os anjos, desejou ser semelhante ao Altíssimo. Resultados da queda de Lúcifer: ele foi transformado em Satanás e diabo, assumiu a liderança das potestades malignas, Efésios 2 e 2, transformou-se numa criatura malévola, sem nenhum amor ou compaixão. Um terço dos anjos foram mudados de anjos bons para anjos maus ou caídos. O Éden de Deus, um reino mineral, foi contaminado pelo pecado. Alguns teólogos defendem a ideia de que possíveis criaturas que viviam sob o domínio de Lúcifer tornaram-se demônios ou espíritos, como são conhecidos. Todavia são deduções, sem provas ou referências bíblicas. Para o homem, a queda de Lúcifer resultou na entrada do pecado na vida da humanidade, ficando todos destituídos da glória de Deus, em Romanos 3, versículo 23. Estudar anjos sem estudar o diabo é uma catástrofe, porque ele também é anjo mau e caído, mas não é tão feio como as pessoas pintam. Quem é ele? É homicida e pai da mentira, João 8 e 44. É o príncipe deste mundo, João 12, 31, 14 e 30. Seus nomes bíblicos: Satanás, do hebraico adversário. Adversário, o diabo, antiga serpente, sedutor, acusador dos filhos de Deus, enganador, tentador, astuto, maioral dos demônios, Abaddon e Apolion, Belzebu, maligno, Belial, Deus desse século, fonte de todo mal, homicida, príncipe da potestade do ar. Algumas características pessoais: é inteligente, conhece as coisas, tem vontade própria, exerce chefia com habilidade, conhece as escrituras, é comparado a um semeador do joio, é comparado a um passarinheiro, é comparado a uma serpente, é comparado a um leão, é comparado a um lobo, é comparado a um dragão, tem emoções, tem acesso à presença de Deus para acusar os crentes. Bela coisa que ele faz. O que ele faz? Mente desde o princípio, ruge como leão, buscando a quem possa tragar, deturpa as escrituras, transforma-se em anjo de luz, causa a apostasia. Trabalha contra a pregação do evangelho, opera sinais e prodígios, acusa, tenta, trabalha, peca, aflige. Onde ele está? Ele tem tronos na terra, ele tem seu quartel-general nos ares, em algum lugar do espaço. Ele será expulso de lá para a terra. Ele aflige a humanidade, promove as guerras, guerrilhas, revoluções entre os povos, leva os homens aos crimes, violências, roubos, sequestros, inimizades, ódio. Leva a humanidade à imoralidade, a toda sorte de desvio dos padrões morais. Como destruidor, destrói os bens, a paz dos lares, as famílias, a saúde, aflige os homens com doenças, enfermidades, inflação, agora está atuando poderosamente no Brasil, dívidas e traições, mas a igreja repreende ele. Ataca as famílias com rebeldia, desobediências, traições, desamor, separação, contendas. Ataca os crentes com desânimo, faz dormir no culto enquanto o pastor prega. Problemas diversos, dúvidas, raiz de amargura. Pode controlar os elementos da natureza, causando acidentes, desastres, para destruir a igreja. Controla as mentes dos homens, sem Deus, ditando-lhes normas, regras e padrões errados. Para vencê-lo, o crente precisa entrar e permanecer no santuário, no esconderijo do Altíssimo, submeter-se a Deus, resisti-lo, vigiar, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, revestir-se de toda a armadura de Deus com suas 7 armas, cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, tomar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação, empunhar e brandir a espada do Espírito, a palavra de Deus, orar em todo o tempo no Espírito, ficar na proteção do sangue de Jesus, usar a autoridade do nome
nome de Jesus. Satanás e os acontecimentos finais na grande tribulação. Jesus abrirá os selos, mas as ações dos 4 cavaleiros são de origem simbólica, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8. Pode ser ele quem abrirá o poço do abismo, em Apocalipse 9, versículo 1. Abaddon e Apolião são nomes atribuídos a Satanás, mas se a estrela de Apocalipse 9, versículo 1 se referir a Satanás, então o rei de Apocalipse 9, versículo 11 é um anjo do abismo, sob as ordens de Satanás, em Apocalipse 9, versículo 1 a 12. Levará o anticristo a matar as 2 testemunhas na metade do tempo da tribulação, em Apocalipse 11, versículo 7. Como dragão tentará destruir a mulher e o filho. O dragão é Satanás, a mulher é a nação de Israel, o filho é Jesus, em Apocalipse 12, versículo 1 a 5. Ele e seus anjos caídos enfrentarão o arcanjo Miguel e seus anjos, mas serão vencidos e lançados na terra, em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Será vencido pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho dos santos, Apocalipse 12, versículo 11 e 11. Dará poder à besta, o anticristo, Apocalipse 3 e 13. Dragão significa feroz, a cor vermelha fala de guerra, 10 chifres falam do poder dele sobre as 10 nações, os diademas, coroas falam do seu reinado. Por causa do poder que dará a besta, será adorado pelos homens, em Apocalipse 13, versículo 4. Usará o anticristo em blasfêmia contra Deus, em Apocalipse 13, versículo 6. Dará poder à segunda besta, falso profeta, para fazer sinais e prodígios, Apocalipse 13, versículo 13. Quando a 6ª taça for derramada da boca da trindade satânica, Satanás, anticristo e falso profeta, sairão espíritos imundos que farão prodígios, em Apocalipse 16, versículo 13 e 14. As feitiçarias, prostituições e abominações das 2 Babilônias, uma cidade e uma religião falsa, serão inspiradas por Satanás, em Apocalipse 17 e 18. Satanás no Armagedon, quem conhece a guerra do Armagedon, quem já estudou, ele tentará destruir Israel na guerra do Armagedon com as tropas do anticristo. Instigará o anticristo e os líderes da terra a lutarem contra Jesus, em Apocalipse 19, 19. Satanás será mais uma vez vencido por Jesus, Apocalipse 19, versículo 20. Satanás no milênio, na dispensação do milênio, um anjo de Deus, talvez Miguel, prenderá Satanás por 1000 anos, Apocalipse 29, versículo 1 a 3. No final do milênio será solto e fará guerra contra os santos, em Apocalipse 20. Será então lançado no lago de fogo para todo sempre, Apocalipse 20. Termina então a carreira hedionda daquele que uma vez fora o querubim ungido. Os anjos caídos, quem são eles? Foram criados santos por Deus, mas se rebelaram com Lúcifer. Os anjos de Deus são milhões de milhões. Não é difícil imaginar que os anjos caídos não são poucos. Por causa da rebelião foram condenados. Onde estão os anjos caídos? Alguns estão em cadeias eternas de escuridão, aguardando julgamento, 2 Pedro 2, 14 e Judas 6. Outros estão ativos em postos graduados no comando das nações, em Daniel 10, 13. Estão nas regiões celestiais, em Efésios 2, versículo 2 e capítulo 6, versículo 12. O que fazem os anjos caídos? Estão a serviço de Satanás, lutam contra os propósitos de Deus, fazem oposição aos santos, afligem os servos de Deus, lideram negócios das nações, influenciando a política e a religião. Repreende ele do nosso céu, do Brasil, Jesus, pelo seu poder. O futuro dos anjos caídos, não há salvação para eles, serão vencidos numa batalha com os anjos bons, enfrentarão o juízo do grande dia, serão julgados pela igreja, irão para o lugar que lhes está preparado, o lago de fogo. Os demônios, quem são? Há opiniões diferentes, serão anjos caídos ou espíritos de criaturas do Éden de Deus. O que podemos afirmar é que são espíritos maus, agentes de Satanás, possuem classes diferentes, conforme Mateus 17, 21. O que fazem? Reconhecem a deidade de Cristo, são adorados através da idolatria, oprimem os homens, apossam-se de pessoas. O lugar deles, o Abaddon hebraico, o Abussos no grego, talvez mais profundo que o Hades em Lucas 8, 31. O Tártaro ou Tártaro, lugar de prisão dos anjos caídos, 2 Pedro 2 e 4. Estão na terra entre os seres humanos, fazendo o trabalho sujo como sicários de Satanás. Irão para o mesmo lugar destinado ao diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. São vencidos pela igreja. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Porque a igreja foi edificada por Cristo, Mateus 16, 18. A igreja recebeu autoridade sobre eles, Mateus 10 e 1, Lucas 10, 19. Pela autoridade do glorioso nome de Jesus Cristo, Mateus 16, 17. Só assim para te mostrar essa matéria. E o que me chama a atenção, eu tinha que te mostrar isso tudo para te mostrar uma coisa agora interessante.
Pregador sofre. Pregador às vezes tem que fazer coisa que ele não quer e sabe que é cansativo, mas para chegar onde precisa chegar às vezes. E como é uma matéria, lá em Vilhena, o Espírito de Deus está dirigindo a Assembleia de Deus Peniel. Lá em Vilhena nós estamos falando isso às quintas-feiras. Outro dia dedicamos um capítulo só a lugares do mundo invisível. Tem gente que acha que é só céu e inferno, outros acham que tem até o purgatório. Existe um monte de lugar, menos o purgatório. Um anjo chamado pastor aparece em Apocalipse, você observou? Um anjo chamado pastor. Um anjo chamado pastor. Uma declaração de amor de Jesus para com o pastor aparece em Apocalipse. E é o único ministério. Me perdoe os demais, não me interpretem mal. É o único ministério a que Jesus se dirige declarando amor. É o ministério pastoral. Como pode ser isso? Embora Jesus ame a todo mundo, mas declaradamente ele se dirige 2 vezes no Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 9, a segunda carta, que é a carta a Esmirna, e depois a 6ª carta, que é a carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, ironicamente o versículo 9, ele se dirige dizendo que iria provar que tinha amor por aquele pastor. Quando falamos das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, é claro que existem várias interpretações, entre elas alguns estudiosos afirmam que as 7 cartas são 7 períodos diferentes da igreja na história, e que a igreja está agora num período da história. E interessante que os adventistas gostam de ensinar dessa maneira, afirmando ser 7 fases diferentes da igreja na história da humanidade, e eles apresentam a igreja adventista como sendo a igreja verdadeira, que se levanta agora. É a igreja verdadeira, criada por Ellen White, né, em 1640 e alguma coisa. Jesus morre há 2000 anos atrás. O projeto da igreja é antes da fundação do mundo, e a adventista vem levantar só agora como a igreja verdadeira. Não sei se não é? É bom falar isso, não é? A gente tem respeito por todo mundo, mas aqui verdades sejam ditas, porque eu evito de falar aqui, eles iludem o nosso crente lá na esquina, não é verdade? Então veja bem, essa declaração de amor. Por que será que Jesus ama tanto o pastor, ao ponto de chamá-lo e compará-lo a um anjo? Seria mesmo o pastor um anjo? Cada anjo tem, agora é uma nota minha, agora eu passo a um raciocínio meu. Cada anjo tem uma missão específica. O pastor acumula a missão de vários anjos. Observe para você ver. Vamos analisar rapidamente, de maneira bem sucinta, a missão de cada pastor em cada igreja da Ásia. A missão do pastor de Éfeso, em Apocalipse 2: fazer a igreja voltar à primeira caridade. Eu gostaria que você ficasse atento, olha só. A missão do pastor da igreja de Éfeso: fazer a igreja voltar à primeira caridade. É missão fácil, sim ou não? Levar a igreja ao arrependimento, fazê-la voltar às primeiras obras, lembrá-los onde haviam caído. E uma tarefa seríssima: levar a igreja de Éfeso a comer da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Anjos podem ter missões específicas em todos os tempos, mas o pastor tem uma missão de daqui levar o crente à igreja
até o combinado, o local combinado do arrebatamento. Só ele ficou com essa tarefa. Só o pastor. Vamos analisar a missão do pastor de Esmirna. Eu estou sendo prático. Guiar a igreja afastada dos falsos judeus. Se tem uma coisa que Jesus detesta, é falso judeu. O judeu verdadeiro já dá trabalho para ele, você imagina o falso. Atravessar esta igreja por uma tribulação de 10 dias. Simbólico. Olha só a missão da igreja, a missão do pastor da igreja de Esmirna. Fiel até a morte. E as expressões são lindas no final. Conduzir a igreja até a coroa da vida. Olha a missão do pastor da igreja de Pérgamo: confrontar a doutrina de Balaão. Lá tinha quem vendia, pastor Juca, os irmãos, vendia a igreja. Lá tinha quem vendia, igual Balaão, na igreja de Pérgamo. Já pensou? Balaão não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas fez uma coisa horrorosa. O que ele fez? Sabendo que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, ele ensinou para Balaque como é que ele podia derrubar o povo de Deus. E Balaque aprendeu a senha e iludiu os israelitas na idolatria e na prostituição. Olha a missão do pastor da igreja de Pérgamo: retirar os tropeços colocados por Balaque. Mas olha que coisa interessante: levar a igreja a comer do maná escondido. Tem anjo que tem essa tarefa? Não tem, só o pastor Juca. Levar os crentes a comer do maná escondido. Você sabe que a arca simplesmente desapareceu. Alguns dizem que ela está no céu. Ninguém sabe onde a arca está. E dentro dela contém as tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná que Israel comeu durante 40 anos. E está tão bem escondido que não é para qualquer um. Jesus falou que quem vencer, ele vai deixar comer dele lá. E aí? Vai querer? Comer do maná escondido? Mas não fica, você já está comendo. Jesus diz: eu sou o maná vivo que desceu do céu. Você já está comendo. Glória a Deus. O maná é a palavra, o maná é Cristo. Ele é a fiel palavra de Deus. Olha só a missão do pastor de Tiatira: confrontar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Meu Deus. Evitar que fossem lançados numa cama. A carta para ele falou: tem um pessoal na sua igreja aí que vai para a cama. Evita isso. Você pode evitar isso. Mostrar-lhes as profundezas de Satanás. O que tem gente, irmão, na igreja que não conhece o diabo. O que tem gente na igreja dizendo só acredita em Deus e mais nada. Então você não acredita em mais nada mesmo. Em nada. E tem gente que não gosta de ouvir falar: pastor foi pregar, falou foi em diabo. Irmão, como que nós precisamos conhecer os ataques? Se você não conhecer o inimigo, como você vai sair à batalha? Agora olha que coisa interessante: assim, levá-los a receber a estrela da manhã. Olha a missão do pastor. Olha a missão do pastor de Sardo. Apocalipse 3, versículo 2: ser um vigilante, evitar a morte de alguns, lembrá-los do que haviam recebido e ouvido, levá-los a vestes brancas e a ter o nome no livro da vida. A missão do pastor de Filadélfia: mantê-los fiéis, guardando a palavra, não negando o nome de Jesus, vencedores, coluna no templo de Deus, permanente sobre eles o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém e o novo nome. É interessante que esse pastor ele ficou com o pior desafio.
pior desafio, que era manter a igreja fiel até o fim. Os outros pastores estão tranquilos, estão cheios de problemas, cheios de coisa para resolver. Irmãos, um filósofo afirmou dizendo que a causa da santidade do sacerdote é os pecados dos fiéis. E é fato. Você já pensou dirigir uma igreja sem problemas, sem defeito, sem pecado, todo mundo lindo, santo e maravilhoso? Já pensou? Esse pastor ficou com a tarefa a mais pesada. Olha a missão do pastor de Laodiceia: tirá-los da mornidão espiritual. Não tem jeito, irmão, uma igreja morna é difícil. Não é o nosso caso aqui. Essa igreja aqui é vibrante. Mas não é fácil. Quando há uma igreja morna, o pastor sofre. Porque ele prega e eles despregam. Ele manda daqui para lá, eles cospem na cara dele. Como que você tira um povo desse da mornidão? E o morno é o único que causa náuseas em Deus. Deus tem ânsias de vômito. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ensiná-los o verdadeiro conceito de riqueza. Se nós fôssemos estudar, que o nosso tempo já acabou, se nós fôssemos estudar o contexto cultural e econômico dessas igrejas em relação às cidades onde elas estavam, irmão, essas igrejas absorviam a cultura e tudo daquela cidade. Ao invés de influenciar aquela cidade, a igreja era influenciada pela cidade. É o que acontece aqui, ó. Ensiná-los o verdadeiro conceito de riqueza. Laodiceia tinha o ouro, a prata, o metal como riqueza. A reconhecerem o verdadeiro ouro. Ainda nos nossos dias, irmãos, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem o conceito do que é verdadeiramente riqueza, do que é verdadeiramente prosperidade. Riqueza e prosperidade não é a presença do dinheiro, mas é a ausência de doença, a ausência da fome, a ausência da nudez. É a presença da saúde, a presença da alegria, a presença dos irmãos, a presença do Espírito Santo, a presença da palavra de Deus, é a glória de Deus. Isso é verdadeiro ouro, verdadeira riqueza. Até os filhos do diabo sabem que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Vestidos brancos e compridos, porque curto também não adianta, que aparece as vergonhas, está escrito lá. Tem que ser branquinho, mas tem que ser comprido, porque não aparece as vergonhas. Colírio bom para os olhos. Agora olha só também que a última frase é a mesma para cada um dos pastores, ó. Levá-los a assentarem-se no trono com Jesus. Amém? Porque nem eu sei que está com essa responsabilidade. Levar os outros para a estrela da manhã, levar a comer maná escondido, levar para o trono de Deus, levar a pedrinha branca no nome, na Nova Jerusalém. Você acha que é fácil carregar para lá? Por isso o pastor é chamado por Jesus Cristo em suas cartas o anjo da igreja. Será mesmo o pastor um anjo? Por que será que Jesus ama tanto o pastor ao ponto de chamá-lo de anjo? Eu insisto, seria mesmo o pastor um anjo? O pastor é uma dádiva de Deus, a igreja, você sabe disso. Jeremias 3, versículo 15: eis que vos darei pastores que vos apacentem com ciência e inteligência. Todo pastor tem ciência e tem inteligência. Nem todo pastor tem teologia, nem todo pastor tem um curso superior, mas tem ciência e tem inteligência que Jesus dá para ele quando chama. É o personagem que mais se assemelha à pessoa e à obra de Cristo. São João 10 e 11. O pastor guarda a igreja como uma virgem para um marido, Cristo. Segundo a Coríntios 11, 2. O pastor sabe o valor das almas dos homens. Vez por outra alguém chega e diz: pastor, passa a faca no fulano. Pastor, aquele não serve, aquele não tem jeito. Não é verdade? O pastor vive salvando cabeças.
O pastor vive salvando cabeça. É, Eurico? A sua mesmo, né? Esse cabeção está devendo muito. Aleluia. Pastor vive acreditando nas pessoas. O pastor não é um mediador, ele é um intercessor. O pastor não é mediador, ele é um intercessor. Qual a diferença do mediador para o intercessor? O mediador, ele fica no meio e não toma partido. Ele se interpõe. O intercessor, o mediador fica no meio e não se interpõe. O intercessor, ele tem uma palavra em defesa de uma das partes. O intercessor, ele toma partido. O intercessor, ele diz: risca o meu nome do livro da vida, ou perdoa esse povo. O profeta e o evangelista têm algo a dizer ao povo da parte de Deus. Eu vou repetir, eu estou quase terminando. O profeta e o evangelista têm algo a dizer ao povo da parte de Deus. O pastor tem algo a dizer para Deus da parte do povo. Meu Deus, cadê a igreja da Norte e Sul, frente à Face com Ferro? O evangelista, o profeta tem algo a dizer ao povo da parte de Deus. O pastor tem algo a dizer a Deus da parte do povo. O evangelista diz: Deus vai matar vocês, Deus vai subverter Nínive. O pastor diz: Deus vai perdoar todo mundo. Se ele não perdoar, ele não me chamou. Se eu não sou pastor, Deus vai fazer algo maravilhoso de perdão aqui. Glória a Deus. Cadê a igreja da Norte Sul? Vocês vão me ajudar, porque eu ralei aqui para chegar até aqui. Aleluia. 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 O profeta diz: mata Jeová. O pastor diz: salva Jeová. Ei, profetada, me escuta essa noite. Você diz: se Deus não matar, você não é profeta. O pastor diz: se ele não perdoar, eu não sou pastor. Se ele não fizer uma obra linda aí, eu não sou pastor. E o pastor sai de madrugada, quando ninguém sabe, está todo mundo com a barriga cheia de pizza, e ele enfia a cara no chão e diz: Senhor, perdoa a Mariquinha. Eu preciso da Mariquinha, livre, Jesus. Salva ela com poder e graça. Perdoa aquele obreiro, ajuda aquele obreiro. Levanta, Senhor, o fulano que caiu, levanta ele. Isso é o pastor. E o profeta fica: acaba com ele, Jeová, mostra que o Senhor me chamou. Não é, pastor Rimarque? E o evangelho, depois que está tudo com a cara grande, faz: pastor, fica dando oportunidade para todo mundo também. Pastor, vou te falar com você, ninguém aguenta. Pastor, cara não fala nada, cara não fala nada. Quem tem uma chamada para o pastorado, excelente obra deseja, mas não cobice esta posição, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Será mesmo o pastor um anjo? Será mesmo? Será mesmo? Os magos e os pastores se parecem muito. Você lembra que foram os magos lá e também foram os pastores? Lembra? Você lê a Bíblia, lê? Você viu como é que eles se parecem? Os magos e os pastores se parecem muito. Existem os pastores, os magos e os mercenários. Existem os pastores, pensa aí que eu já volto. Existem os pastores,
os magos e os mercenários. Os piores são os magos. Os mercenários eles não conseguem nem esconder, já chegam arrebentando tudo, estragando tudo. São mercenários, conforme o próprio nome indica, diz Jesus que eles chegam e pulam por cima da cerca, quebra no peito. Eles fazem isso porque são mercenários e não são pastores. Então eles já chegam, já quebram o curral, já espanta tudo, bagunça, logo aí todo mundo já sabe que é mercenário. Mas os magos não. Os magos estão em Mateus 2, de 1 a 12. Os mercenários estão em São João 10, 12 e 13. Os pastores estão em São João 10, 2 a 4. E o problema todo, rapaz, que não precisamos ter medo dos mercenários, viu, pastor Roberto? Nós temos que ter medo dos magos. Porque mercenário quase não aparece. Mas mago é um problema. Mago está sempre junto. Os magos é um caso sério. Os magos, meu amigo, no Egito deu um trabalho para Moisés. Tudo que Moisés fazia de milagre, os magos faziam. Lá vai Moisés, a vara vira cobra, as varas dos magos também vira cobra também. As cobras de Moisés engolem as cobras dos magos, mas não. Onde está Moisés, está mago de Faraó. Tem umas coisas interessantes sobre os magos, né? Dizem que a Bíblia fala dos magos, por exemplo, Paulo enfrentou magos. Como Paulo enfrentou magos? O problema é que os magos, eles acham que o nosso ministério se compra por dinheiro. O mago chegou para o apóstolo e falou assim: ô rapaz, vende esse negócio para mim aí. Quanto você quer nesse poder? O mago, quando viu os milagres lá em Atos dos Apóstolos, falou: eu quero esse poder, quanto é que? Fala aí, fala. Aí falou: você arrepende depressa, porque estás em fel de amargura, e a sua destruição, sua perdição não cochila, cuidando que o dom de Deus se adquira com dinheiro. Os magos eram da casta sacerdotal entre os medos e os persas em tempos muito remotos, que adoravam a Deus sob a forma de fogo. Há tanta fantasia acerca dos magos do Oriente. Isso é uma nota do Orlando Boyer, que é o patrono da literatura pentecostal no Brasil, que é difícil distinguir entre fábula e fato. Imagina-se que eram sábios, que eram 13 em número, que se chamavam Gaspar, Melchior e Baltazar, que vieram um da Grécia, outro da Índia e ainda outro do Egito. Tudo isso, na verdade, pertence tanto à ficção como as descrições de sua viagem, seu batismo depois por Tomé, a descoberta de seus ossos no século IV foram transferidos para a igreja de Santa Sofia em Constantinopla, depois levados para Milão e por fim transportados por Federico Barbarossa para a Colônia, onde os 3 crânios dos magos estão supostamente guardados em um santuário de ouro. Bom, os magos, você lembra a história quando os magos foram ver o menino Jesus, não lembra? Você deu ler e repetir. Os magos vieram do Oriente, em Lucas 2 e 1. Os pastores já estavam no campo a noite toda vigiando o rebanho. Os magos perguntaram pelo menino em Lucas 2 e 2. Os pastores foram visitados pela glória de Deus em Lucas 2 e 9. Os magos encontraram a Jesus na casa. Os pastores encontraram a Jesus na manjedoura. Os magos seguiram uma estrela em Mateus 2 e 10. Os pastores foram avisados pelo anjo. Os anjos gostam dos pastores. Os magos trouxeram bens materiais. Olha, os pastores divulgaram o menino. Os magos não viram os anjos. Quando os magos chegaram para ver o menino, os anjos, ó, quem está aí? Mago. Quando os pastores chegaram, os anjos cantaram. Um coral de anjos apareceu no céu. Parece que um anjo falou assim: quem está aí agora? Isso agora é os pastores. Então pode cantar, pode cantar.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não estou legislando em causa própria, não, irmão. Estou falando na Bíblia. Pode ficar tranquilo também que eu não vou passar sacola. Os magos não viram os anjos. Os pastores cantaram no coral de anjos. Os magos foram dispensados. O texto, eu acho engraçado que o padre João Ferreira de Almeida, que eu gosto da tradução dele, ele colocou um negócio ali que eu não concordo. Diz ele que de noite, avisados por divina revelação, os magos voltaram, foram pegar outro caminho. Me engana que eu gosto, rapaz. Deus deu um pesadelo com esses 3 pilantras. Deus falou: cai fora, some. Foi um pesadelo, pastor Júlio, disse: some. Você pode aplaudir o Senhor? Divina revelação. Divina revelação faz ninguém correr, dar no pé, não, rapaz. Divina revelação, que ele é pesadelo, assombração da noite. Vou botar esses 3 pilantras achando que compra meu filho com ouro, incenso e mirra. Está achando que a minha obra na terra de salvação dependerá desses bens materiais? Vai cascar fora, pois para correr aos pastores, encheu-lhes da graça, e eles saíram contando a visão e tudo que haviam visto e ouvido sobre o menino, e falando do coral que cantou, e que adorou, e que louvou, e da paz na terra para com os homens. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E então, será mesmo o pastor um anjo? Responda você. Deus abençoe. Glória a Deus, amém, queridos? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e livra de todo mal, para te abençoar, para te proteger, para te guardar. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus neste momento. Enquanto nós adoramos ao Pai, eu gostaria que você que entrou aqui nesta noite, que ainda não tem certeza da sua salvação e quer nesta noite renovar a sua aliança com Cristo Jesus, eu gostaria que você saísse do seu lugar enquanto o ministério de louvor adora a Deus neste momento. Vamos adorar a Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, Cante, adore. sempre o adorarei com amor. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou
verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Venha ser livre, venha ser livre, venha ser livre. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Onde está a primeira pessoa, sai do seu lugar. Venha nesta noite, aproveite a sua oportunidade. Uma oportunidade que Deus está te dando nesta hora, para te guardar, para te proteger, para que o teu nome seja reavivado, escrito no livro da vida do Cordeiro. Onde está a primeira pessoa, sai do seu lugar, adore, adore, adore. Aleluia. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: Venha, venha, venha. livre eu sou. Aleluia. E o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. É tempo de consertarmos com o Pai. E esta noite é uma noite de conserto. Ah, pastor, eu preciso consertar com Deus. Eu preciso dar um jeito na minha vida, que eu preciso consertar com Deus. Este é o momento de você se consertar com o Pai, de você abraçar o Pai, de você dizer: Pai, olha, eu quero consertar contigo, porque eu quero uma vida eterna em Cristo Jesus. Sai do seu lugar. Enquanto o ministério louva, sai do seu lugar. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. É noite de conserto. Posso erguer, É noite de conserto. as minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Sai do seu lugar. Venha consertar com Ele. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer as minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Ainda
dá pra te tempo. adorar. Eu sou livre, oh, Ainda dá tempo. sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, sou livre. Estende as mãos para cá, querido Pai. Eu quero abençoar cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta noite, no teu altar. Eu quero que neste momento, Senhor, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, lavar-nos com o teu precioso sangue, purificar, ó Deus querido, com a lavagem pela água, pela palavra que foi lida e ensinada nesta noite. Continue abençoando o teu servo, o teu ungido, pastor Isaac. Pai querido, juntamente com a sua família e toda a igreja de Vilhena. E agora quero te pedir, ó Deus, que venha abençoar cada filho teu, cada filha do Senhor que veio aqui nesta noite perante o altar. Ó Deus, te pedindo perdão, dizendo: Pai, eu preciso me aproximar mais de ti, eu preciso estar mais perto de ti. Ajuda os teus filhos, meu Pai, pelo teu poder. Nós oramos a ti crendo no teu poder, lhe pedindo a cobertura do teu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, sobre cada um deles, sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito deles, dando proteção, dando graça, dando poder, meu Deus, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada venha fazer dano algum a eles, meu Pai. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Livra os teus filhos pelo teu poder, guarda-os debaixo das tuas asas. Oramos a ti crendo no teu poder e te aplaudimos mais uma vez, com vozes de júbilo te adoramos, Deus. Abrace aí o seu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Poder sentar só um instantinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Alice. Obrigado, viu, pastor Alice? Deus te abençoe. Um dia voltar aqui para trazer uma palavra para nós, viu? Em nome do Rei Jesus. Boa viagem para você, que o Senhor, todas as pessoas naquele ônibus vão ser protegidos por sua causa e pelo profeta, viu? Em nome do Rei Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Sandro. Eu não sei se nós vamos ter a oportunidade de ter mais um culto juntos. Quero te agradecer de todo o coração, varão. Pastor Laureano, cadê pastor Laureano? Vem cá, pastor Laureano, vem aqui. Corre daquele jeitinho. Conhece lá, olha o pique dele. Conhece. Já foi skatista, já foi surfista não, né? Tentou, mas não conseguiu. Pensa num homem arrumado, um homem abençoado. Nos trouxe uma palavra aqui sexta-feira. Quem esteve aqui comeu, né, da palavra, muito boa. Queremos agradecer esse profeta de Deus, viu? Deus continue. Essa igreja tem uma gratidão pelo Senhor. Nós vamos continuar orando pelo seu projeto, pela sua base ali, em nome de Jesus, para que o Senhor venha trazer homens, tirar homens como esse varão aí, ó. Era o Bruno das meninas, virou o Bruno da Renata, casou, está feliz, está uma bênção, né? Vamos aquele reguinho? Como é que é? Vamos ver. Glória a Deus. Vamos lá. Eles têm um projeto muito lindo em Porto Velho. Eles trabalham com meninos de rua. Fica em pé. Alô, oi. Pastor, só um minutinho.
Eu queria ensinar vocês a dançar reggae, pode? Junto com o Ministério do Louvor? Vai lá. Pode, vem só um minutinho. Olha só, é muito fácil. Primeiramente você começa a andar no lugar que você está. Só andando, começa a andar. Vamos lá. Vamos andar. Aí você joga um pouquinho o braço. Aí, ó, já tá dançando, ó. Pode. Olha só. Dizem que para estar perto de Deus é necessário voar, né? Mas o homem ainda não voa. Mas o próximo que se tem de voar é dançar. E para aprender a dançar, tem que aprender a andar, depois correr e depois voar. Então, tá facinho, né? Aleluia, vamos aplaudir a Jesus. Assenta só um cadinho. Senta só um cadinho. Glória a Deus, Deus abençoe. Bruno, esses meninos trabalham com é o trabalho mais árduo que eu vejo, é trabalhar com meninos de rua. Não é fácil não. Trabalhar com pessoas que estão nas drogas, dependente químico, não é brincadeira não. Eu tive o João Pedro lá em casa, levei ele para o encontro e tudo mais, mas sempre recaindo, né? Agora você imagina trabalhar com pessoas dependente química. Não é fácil não é fácil mesmo. Então os irmãos orem por eles, né, que fazem um trabalho de rua, né, sempre. Né? Pois é. Mas é isso aí. Segunda-feira, a partir de amanhã, nós temos a oração das primícias. Nós vamos dar as primícias a Deus pelo mês de agosto, viu? Atenção, os escalados. Segunda-feira, presbítero Jair vai estar dirigindo a oração aqui de 18 às 18h45. Amém? Presbítero Jair, vale? Amém. Terça-feira, Eduardo Láquila. Cadê Eduardo? Edu? Cadê Edu? É? Não, então nós vamos mudar aqui. Pode ser presbítero Wander? Pode ser, terça-feira, 18 às 18h45. Na quarta-feira, Anderson Carvalho, pode estar aqui, Anderson? Dirigindo a oração aqui, pode ser? Amém? Anderson vai estar na quarta-feira, então, de 18 às 18h45, uma oração e depois só uma palavra e oração pelas primícias do mês. Na quinta-feira, Rafael, isso, é o Rafa, gente de primeira qualidade. Na sexta-feira, presbítero Eurico, pode ser presbítero do avivamento. Sábado, o Beraldo, cadê o Beraldo? Está por aí? O Tocha, o Beraldo Tocha vai estar aí com vocês no sábado, viu? De 18 às 18h45, em nome do Rei Jesus. Eu conto com aquela juventude linda, viu? Que tem dado um exemplo aí fora do comum em oração. Quero pedir perdão pelo tempo, né? Hoje às 9h25, sempre nós estamos
terminando, faltando uns 10 minutos para as 9, mas hoje foi um assunto mais prolongado e honramos também o pastor que veio de Vilhena para estar conosco. Amém, pastor Isaac? Obrigado, pastora Elizabeth, Andim, a igreja ali, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Os visitantes, faz assim com a sua mão, olha aí, vários visitantes, vamos aplaudir Jesus na vida deles. Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus, amém? Terça-feira eu aguardo todo líder de célula aqui em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos terminar bonitinho então? Vamos lá? Vamos terminar bonito. E o reggae continua. A comunhão de Jesus Cristo, seu Filho amado, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus planos e sobre os seus sonhos. Que você tenha uma semana de excelência na presença do Senhor. Se você recebe, diga: eu recebo. Aplaude ao Senhor. Deus te abençoe a todos em nome de Jesus.